E neste vídeo, fatos emocionantes sobre a história da igreja no Rio Grande do Sul, revelados pelo pioneiro Nils Taranger. Essa entrevista foi concedida a Joanir de Oliveira e publicada no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1977. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O recém-nascido, nos braços, foi dedicado pelo pastor Anton à obra missionária no Brasil. Deus recolheu os lábios que muito oraram pela América do Sul. A cura divina preservou o menino que teria grande obra a realizar, segundo a vontade do Senhor. Milhões perecendo na Europa sob bombas, milhares perecendo no Brasil nas grandes garras do ateísmo. Em São Borja, Rio Grande do Sul, os peões agrediam os crentes. O jovem missionário foi baleado. 20.000 fiéis no Rio Grande do Sul, 20 orfanatos, vários missionários. Anton Taranger, pastor da Igreja Batista em uma cidade sueca, orava muito pela América do Sul. Seus descendentes não sabem explicar a razão desse especial carinho por uma das mais desconhecidas regiões do mundo naquele fim de século XIX. Mas tão profundo era esse amor que, depois de muitas vezes suplicar ao Senhor que destinasse um de seus filhos para ser missionário no Brasil, Anton ergueu nos braços o recém-nascido Nils e orou mais ou menos nos seguintes termos: Jesus, recebe o meu menino para ganhar alma para ti naquele país longínquo. Lá há milhares de almas nas densas trevas espirituais e tu queres trazê-las para ti, que és a luz e a salvação. Dedico-te o meu filho especialmente para essa obra. Usa-o quando chegar o tempo. A fervorosa oração externava uma aspiração que a soma dos anos mais acentuava no coração do jovem pastor. E suas palavras estavam agora impregnadas de unção, porque havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Sua nova e singular experiência espiritual descerrava-lhe ainda mais os horizontes para ver a Deus e aprender a amá-lo como nunca. Nils era bem pequeno, tinha apenas 4 anos, quando o pai viajou. A criança, desde então, não mais ouviu de Bíblia aberta a anunciar a salvação em Cristo. Não mais ouviu suas inspiradas mensagens, seu cântico, sua oração a Deus pela América, pelo estranho país chamado Brasil. Anton havia partido para a cidade celestial, para o repouso de uma vida gasta, sem reservas, na obra de Deus. A oração retomou-o das garras da morte. Aos 9 anos, Nils esteve a um passo de tomar o mesmo destino do pai. Extremamente doente, nos últimos instantes de vida, inconsciente, todos achavam que ele iria partir. Sua avó, porém, era uma mulher de muita fé. Muitas vezes orou pelos enfermos e eles eram curados. Por que não suplicar ao Senhor em favor do querido Nils? Pediu-lhes que fossem prolongados os dias. E a resposta não tardou em vir. A saúde foi retomando o frágil corpo pouco a pouco, e a vida com ela. Anos depois, já pastor em Lidköping, Nils recebeu a visita do missionário Gustavo Nordlund, que havia fundado a Assembleia de Deus em Porto Alegre, 1924, e passava pela região. Era o ano de 1938. Tenho chamada para o Brasil, disse Nils Taranger. Então, é hora de atender a ela. Vamos para Porto Alegre? A Guerra de 39. Chamas, bombas, obstáculos. O futuro missionário preparava-se no ano seguinte para sua viagem ao desconhecido Brasil
quando um acontecimento assombroso começou a sacudir a Europa, país após país, e foi se estendendo até alastrar-se pelo mundo inteiro. Era a guerra, a Grande Guerra, a terrível Segunda Guerra Mundial. Hitler invadia os territórios vizinhos que iam sucumbindo sob as implacáveis botas do seu exército indomável. Vem a reação, as grandes potências estão agora no conflito. Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética. E os caminhos do mundo são bloqueados pelas chamas, pelas bombas, pelos atentos submarinos. Niels teve de esperar enquanto seus olhos, feridos pelo quadro de horror e morte, choravam pelos que pereciam no Brasil, não sob os bombardeios aéreos, mas sob os laços da incredulidade, da cegueira espiritual, do ateísmo. O comunismo no Brasil estava em franca ascensão, tanto assim que o PCB elegia, ao terminar a guerra, um senador e uma grande bancada de deputados federais. Em 1945, a Europa em ruínas, a guerra descansou suas armas. Peões atiraram no jovem missionário. O missionário chegava ao país em 1946. Já havia, porém, no Rio Grande do Sul, mais de 5.000 crentes que Gustavo Nordilum ganhou para Cristo. Foi um início dificílimo. A reação contra o Evangelho era grande. Muitos fazendeiros alimentavam fortíssimo ódio aos evangélicos e açoulavam seus peões como cães ferozes. São Borja, terra natal de Getúlio Vargas, foi um campo de trabalho dos mais espinhosos. No interior do município, Herberto, missionário, filho de Gustavo Nordilum, era alvejado por um tiro em uma das suas pernas. Deixou esta vida em 1949, com 37 anos de idade. O projetil, ainda encravado em seu corpo, como uma indelével marca dos primeiros passos dos pioneiros. Não foi em vão a luta e os sofrimentos daqueles consagrados homens de Deus. O trabalho cresceu muito. Em 1948, Niels Taranger fundava a igreja em Bagé, terra natal do ex-presidente Médici. Outras cidades recebiam em seguida a palavra de Deus. Hoje, as Assembleias de Deus gaúchas são das mais prósperas em nosso país e amoldadas por uma doutrina sadia, conduzida com um senso de equilíbrio que muito honra nossa denominação. Atualmente, segundo as informações de fonte credenciada, são no mínimo 200.000 fiéis no estado. Os ministros reúnem-se na Convenção dos Pastores das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul. O campo de Porto Alegre, liderado pelo missionário Niels Taranger, compreende 14 cidades. É uma obra importantíssima. A igreja sede, de que é vice-presidente o pastor Edgar de Souza Machado, mantém 13 missionários no interior, no Paraguai, na Colômbia e na Bolívia. Um está sendo enviado para São Tomé, transferido de Guiné-Bissau. Uma igreja vitoriosa e um belo exemplo. As Assembleias de Deus gaúchas mantêm mais de 20 orfanatos, assistindo algumas centenas de crianças. Em um dos próximos números do Mensageiro da Paz, sairá uma entrevista sobre essa obra sem paralelo em nossa igreja no Brasil. Em 1976, deu-se início ao curso bíblico diurno e noturno no Instituto Bíblico Esperança, na capital. Porto Alegre hospedou o primeiro CAPED em terras gaúchas, sobre qual a revista A Seara traz ampla reportagem que se constituiu em acontecimento memorável. Radiante, comentou o missionário Taranger: nunca tivemos um curso tão completo como este. São assim
as Assembleias de Deus na região extremo sul do Brasil. Tudo isto evidencia que Deus ouviu as orações do pastor Anton Tarange e de muitos que de longe souberam amar o nosso país. Tudo isso enfatiza que o Senhor tem aprovado plenamente o trabalho dos que, ontem e hoje, trazem os gaúchos a mensagem da salvação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.